Atlética, um venceu, a outra empatou e o outro foi goleado. Tá certo, vamos lá. O Gão tá de poucas palavras, a Nandinha também. Feliz Páscoa, meu povo! Tá preparado? Chocolate pra todo mundo! Hoje tem gente que vai ter que comer papel aqui no programa. Daí! Nossa, é mesmo, eu esqueci o tempero. Tem gente que vai ter que comer papel no programa. Providencia rapidão aí. Acabei de ver o papel alumínio. Vamos ver o que aconteceu na arena, Jorge? Feliz. Acho que tá feliz, tá bem, é muito importante, claro. E eu acho que é isso, o início de temporada é muito bom. Estou me sentindo em casa, estou me sentindo bem. Eu acho que isso faz toda a diferença para as coisas acontecerem dentro de campo. Rafael Lima. Ô, Léo, é um time muito mais organizado. Eu não falo que é um time que tem conseguido só resultados, aquele resultado como foi em alguns jogos que saía do estádio, aí ganhamos, valeu os 3 pontos, mas saía preocupado. Vai com chocolate, vai. O Galo tem demonstrado mais organização com Barba, sofrido menos em relação à meta do Everson, incomodado mais os goleiros adversários. Então, o atleticano não sai só feliz pelos 3 pontos. O atleticano segue confiante de que é um time que está evoluindo, principalmente com o Victor Hugo, que está jogando o fim da bola. Evitar de falar de goleiro nesse programa, por favor, gente. Principalmente porque peças que talvez nos traziam preocupações, como o Natanael, fez um jogo muito sólido, muito consistente, principalmente porque posições como a de primeiro volante, que era motivo de preocupação, o Pérez fez um bom jogo. E aí, como eu falei do Victor Hugo, Natanael e Pérez, eu encerro falando do Juan Tressoldi, que nos jogos ruins do Galo estava bem e agora mantém jogando muito bem também. Outra palavra que me dá gatilho, jogos. Primeiro volante. Meu Deus do céu. Pois é, Arthur Jorge. O que aconteceu? Quem? Pelo Daqui a amor de pouco Deus, nada vai acontecer. Você me responde. Quem? Classificação, essa é a hora Não que precisa. a Nandinha gosta, né, Nanda? Classificação da Série A. Eu gosto, mas eu gostava mais antes Desnecessário. da começar a jogar. Não E precisa agora... mostrar isso agora no Campeonato Brasileiro. Vamos esperar mais umas 5, 6 Ô, rodadas. Fael, e você lembra que o Gão fez promessa, né? Que se Eu o Cruzeiro lembro. não passasse em 5 rodadas... Para o pessoal de casa entender, lá em Pará de Minas, o Léo é testemunha. Falei 6 rodadas. Ele falou que 6 rodadas, Seis, o Cruzeiro 6 rodadas. não passar o Mas já Galo na teve tabela, uma. ele vai distribuir figurinhas do Lianco na Praça 7. Foi feita essa proposta realmente pelo Gão. Agora Já é o foram seguinte, 3 rodadas. Isso que eu ia eu e meu perguntar, 3 fanatismo. rodadas? Só para comparar aqui, ó, Não, se ele foi uma ganha... só. Não, foi uma só. Duas, já foram duas. Já Foi 2, foram mas eu ganhei. Mas eu ganhei uma, né? Não, gente. Foi a do Vitória. Fluminense, Chapecoense e hoje. Não, esses foram os seus jogos. Eu peguei só o Vitória e peguei o São E tem Paulo. outra aqui, ó, do nosso chat. O Rafael Maia está dizendo aqui, o Gão apostou com o Bira que o Cabuloso iria passar o Atlético, o Galo, em 4 rodadas. É porque com o Fael foram 6, aí tinham passado 2. aí E você agora pode- eu tô ferrado. Você tá e a sua língua grande. 2 rodadas. Já são 7 pontos de diferença. E lembrando, Mirassol tem jogo a menos, Chapecoense tem jogo a menos e o Vitória tem jogo a menos, viu, Senta lá, gente? senta, velho. Ninguém te chamou você aqui. Senta lá, Tô senta. somando. Ninguém chamou você aqui. Senta os dois, que eu vou Senta chamar você lá, agora ninguém é chamou você Isabel aqui, Guimarães. Ferreirinha da... Ainda não? Tá. Vou chamar, vou sim. Só... Isso, tira isso aí da Joga aqui tela. a classificação. Do outro. Isso aí, ó. Então quer dizer que são quantas rodadas para passar? 4 ou 6? Faltam 5. Com o Fael, 6. Olha só, Com o Bira, Leopoldsqueira. 4. Não, perdão, faltam Não, 4. faltam 4 com o Fael. Faltam 4 rodadas. Eu vou falar uma coisa pra você, que a justiça brasileira me dá a legalidade de não corroborar provas contra mim. Sim, faça isso. Então, eu não vou falar mais nada a respeito do assunto. A defesa do Cruzeiro, você falaria que está uma peneira? Não, o goleiro do Cruzeiro chutou é gol, irmão. Chutou é gol. Julgar sem zagueiro é ruim, né, Isabel? Durante todo o programa, degustando ovinhos de Páscoa. Então vamos saber, com Lauro Lopes, como foi a Tomara que Páscoa engorde. atleticana. Não foi um chocolate, mas teve vitória no domingo de Páscoa do atleticano. E na tabela, é isso que conta, né? O importante é os 3 pontos, né? E uma coisa só pra falar. Galo! Esse é o Galo. Entrega, determinação, presença, participação. Esse é o meu Galo! E o caminho mais curto em busca do resultado positivo passou pelos desvios. No caso, da defesa adversária. Logo aos 5 minutos de jogo, Victor Hugo aproveitou a sobra na entrada da área e chutou.
A bola bateu em Aguirre e enganou o goleiro. Eu acho que o futebol é muito doido, né? Quando as coisas estão acontecendo, a bola desvia e entra. Eu acho que, assim, feliz pelo momento que a gente está vivendo, feliz pelas 3 vitórias consecutivas em casa, acho que isso é importante pra gente. Ainda no primeiro tempo, o Galo por pouco não ampliou o placar nesse bate-rebate. Já na etapa final, Scarpa arriscou de fora da área, a bola desviou em Leozinho e encobriu o Santos. 2-0. Então eu fico feliz pelo gol, mas principalmente pela vitória, porque realmente ajuda a equipe nos objetivos que a gente tem aí ao longo do ano. Poucos minutos depois, Bernard fez o terceiro, mas não valeu. A arbitragem marcou o impedimento de Natanael na origem da jogada. Na reta final da partida, Julimar descontou de cabeça após cobrança de escanteio. O único gol do Atlético que saiu derrotado na arena. O resultado contra o Xará Paranaense rendeu ao Atlético a segunda vitória seguida no Campeonato Brasileiro deste ano. Algo inédito até aqui na competição e na temporada. Uma conquista ainda modesta, mas que traduz bem o momento do time. São 2 vitórias consecutivas e é isso, feliz por isso. Espero que tenha sido a primeira vez de uma temporada muito vencedora. Espero que a gente consiga engatar nessa sequência de vitórias, que é importante no campeonato, e acho que é isso, seguir trabalhando para conseguir mais vitórias. E essa vitória melhorou bem a classificação, a colocação do Atlético, né, Fael? Pois é, Léo, e a gente fica na esperança de que a gente consiga a tão sonhada regularidade. Quando a gente jogou bem ali contra Palmeiras, Cruzeiro na fase de grupos, não a final, que foi talvez uma das piores atuações do Galo na temporada, a gente ficava, finalmente, parece que o Galo vai engrenar, né? Jogou bem contra 2 times da primeira divisão, pelo menos temporariamente o Cruzeiro está lá, e depois volta a ter aquelas atuações ridículas. Então, dessa vez, você tem uma boa atuação. Eu vou colocar o Fluminense no Maraca no pacote, o São Paulo na Arena MRV, a Chapecoense fora de casa, que era nosso desafio de pontuar e vencer fora de casa, e contra o Atlético Paranaense, que teve um bom início de campeonato brasileiro. Com poucos gols sofridos nesse período, poderia até que no Maracanã um golzinho, uma falha nossa ali, mas poucos gols sofridos e finalmente um ataque que começa a incomodar lá. Resgatando algumas peças como o Natanael, que conseguiu 2 boas atuações seguidas, com o Juan Tressoldi elogiado, Pérez elogiado, de onde pouco se esperava, e o Vitor Hugo tirando o máximo dele. Nesse caso, como eu falo que quando todo time joga mal, a culpa tem que ser, pelo menos você puxa a orelha do treinador, quando tanta gente é elogiada dentro de campo, aí eu vou colocar na conta do Barba todo esse mérito, Léo. Ô, Leopoldo Siqueira, tô recebendo mensagens do Instagram também, de WhatsApp, de amigos falando aqui, fala pro Fel aí, de 6 Copas do Brasil, 4, todo mundo sabe da história do Cruzeiro. O que eu estou preocupado é com o factual, com o agora, sabe, com o agora. 20 gols sofridos no Campeonato Brasileiro. 20 gols sofridos. Vocês acham mesmo que eu tenho que ficar falando de história? Para manter essa história, meu amigo, o Cruzeiro tem que reverter a história dele no factual, no momento, no agora. Primeiro passo, tirar esse goleiro que está debaixo das traves, que chutou a bola que oferece Então, para na nós. mente do José Geraldo da Silva, os melhores momentos de Atlético e Atlético. Bom público, Léo, na Arena MRV, e o Atlético começa... 29.356 pagantes, é um bom público? Bom público. Só é raro acontecer isso lá. Já falei sobre a arquibancada aqui, sobre a história de jogo. Só é raro na acontecer arquibancada. O Vitor Hugo, Léo, ele faz algo que é o autor do gol, que eu sentia falta no Galo. Jogador com personalidade, primeiro. Jogador que coloca a bola no chão, que levanta a cabeça, que pensa o jogo, que consegue ajudar defensivamente, que chega com qualidade na frente. Então a gente está aqui no dia 6 de abril. O Vitor Hugo hoje é o jogador mais importante da temporada por trazer algo que a gente buscava há muito tempo. Quando é um terceiro homem de meio campo, contribui muito, e quando se aproxima do gol adversário também contribui muito. Mas eu preciso destacar a partida do Natanael, que foi tão criticado por mim aqui no programa, nos 2 jogos, inclusive, pelo lado direito, ao lado do Juan Tressoldi, que mesmo nos jogos ruins o Tressoldi vinha bem. E foi um Galo que fez o gol e sofreu pouco depois do primeiro tempo. Sofreu pouco
na sequência da primeira etapa. E isso vinha acontecendo, o Galo fazer um gol e depois abdicar de jogar. O Galo continua no primeiro tempo muito bem. E como falou o Barba, é comum na segunda etapa, com a equipe adversária perdendo, que ela venha para cima, que ela vá meio que no modo kamikaze, conseguindo a chance que não conseguiu no primeiro tempo. É até perigoso se abdicar tanto assim do jogo na segunda etapa, como foi contra a Chape e contra o Atlético Paranaense. E mesmo assim, como naquela bola do Dudu, o Galo teve a oportunidade de ampliar para um 3-0 ali, se caprichasse um pouco mais. Ainda há pontos que precisam ser corrigidos? Sim. Porém, com o Lianco ainda voltando de lesão, com o Alonso no DM, usando até pouco o reserva do Lodge, então consequência muito pesada do Lodge, com o Maicon no DM, o Alexander que não voltou desde a lesão, não voltou a jogar, estava no banco de reservas. Com tantos problemas na equipe, ainda assim o Barba conseguiu passar pelo caos, e aí aquilo que o atleticano tanto pensava, tantas vezes, essa é a bola do Dudu que eu estou falando. A gente tinha data FIFA, a gente tinha essas pausas, como a pausa do Mundial ano passado, e o time voltava pior. O atleticano ficava indignado, mas peraí, eu tô parado há 2 semanas e não tem evolução nenhuma. E dessa vez, não. Dessa vez você vê que o treinador conseguiu extrair algo do período dessa pausa aí. E o treinador conseguiu evoluir. Quando se fala em defesa, e ele mesmo usou essas palavras na coletiva, quando se fala em defesa, sofrendo menos gols. É porque os atacantes estão mordendo um pouco mais, é porque os meias estão colaborando. Então ele conseguiu passar confiança, mas principalmente um time mais organizado. Parou de você ver o Atlético em campo e falar que baderna que tá isso aí, que dá a sensação de que os caras não treinavam. Agora não. Dá a sensação de que existe um treinamento lá na Cidade do Galo e elogiando tanta gente dentro de campo, elogiando tantas coisas que a gente evoluiu, eu preciso destacar e jogar o holofote em cima do treinador. Agora,